A gente viu que o espaço de aplicações contínuas entre variedades é um espaço métrico completo para a topologia fraca e um espaço de ver para a topologia forte. Mas gostaríamos de analisar esses resultados para o espaço de aplicações de classe R. E para isso, a gente vai introduzir na aula atual o espaço de jatos. Veremos, como consequência das construções, que de fato os espaços de aplicações de classe R cumprem as mesmas propriedades que o espaço de aplicações contínuas. Ou seja, para a topologia fraca, o dito espaço é um espaço métrico completo e para a topologia forte é um espaço de ver. Então, considere R, tá? Ou um número maior ou igual do que 1, vamos considerar que R é finito, e sejam MN CR variedades. O primeiro passo do nosso projeto é definir o que é um R jato, tá? E, de fato, um R jato é uma classe de equivalência de três uplas da forma XFU, onde U é um subconjunto aberto de M que contém o ponto X. EF é uma aplicação diferenciável de classe R de U em N, tá? O que está faltando é definir a relação de equivalência. Então, a relação de equivalência é a seguinte. Se temos XUF, X', U', F', tá? Dizemos que são equivalentes, tá? Se X é igual a X', f de x é igual a f de x', tá? Ou seja, o ponto de base aqui é o mesmo, as imagens pelas aplicações dos pontos de base também são as mesmas, e existem cartas locais, claro, vai ser uma carta φ definida na vizinhança do ponto x na variedade M, e uma carta ψ definida na vizinhança da imagem na variedade N, tal que a expressão local de f e f' em cartas locais. Ambas expressões locais estão definidas na vizinhança do ponto φ de x. Essas duas expressões locais, que são agora aplicações entre abertos de espaços euclidianos, têm as mesmas derivadas no ponto φ de x de ordem menor ou igual do que r. Essa é a definição. Tá? Dessa forma, a gente define um jato. E a definição não depende da escolha das cartas locais. É bastante simples conferir essa propriedade, tá? É simplesmente estudar como variam os termos da expansão de Taylor de grau menor ou igual do que R quando a gente faz a composição com as aplicações de mudanças de coordenada, tá? Então, dizemos que uma classe, tá? É o R-jato, é um R-jato que para o qual vamos usar essas notações aqui. O R-jato de F no ponto X, ou também esse aqui, o R-jato de novo de F no ponto X, tá? Então, temos dessa maneira definido já o conjunto de R-jatos. Ok? Então, vamos usar essa notação para o conjunto de R-jatos de aplicações de M em, tá? Ok. Então, temos umas aplicações que são source e target, que simplesmente, claro, quando temos uma classe de equivalência, associamos essa classe de equivalência ao ponto X, como dadas dois representantes da mesma classe de equivalência, o ponto X é o mesmo, essa aplicação aqui está bem definida, tá? E também temos essa aplicação target, em que a gente associa uma classe de equivalência à imagem por f de x. De novo, dois representantes cumprem que essas imagens são iguais e por isso a aplicação também está bem definida, tá? Então, podemos definir esse conjunto aqui, que são os jatos, tá? Que tem essa primeira componente igual a x, tá? São jatos, se quiser, centrados no ponto x. E podemos definir esse conjunto aqui, que é o conjunto dos jatos, tais que a imagem do ponto base é igual
a y. Tá? De novo, está bem definido. E podemos definir, de fato, esse conjunto aqui tem uma vírgula, que seria o conjunto dos jatos, cujo ponto base é x, é tal que a imagem do ponto base é y. Tá? Todas as definições podem ser feitas sem problema. Tá? Também podemos identificar o conjunto de jatos de ordem R, de Rm em Rn, com Rm vezes Rn vezes Ra, associando a cada R jato o seu polinômio de Taylor de grau R. Tá? Aqui vocês têm os pontos de base, tá? Ok, seria o, as imagens para a aplicação source. Aqui vocês têm as imagens dos pontos de base, que seriam as imagens para a aplicação target, por isso aí que as cores batem. E aqui temos os outros termos da expansão em série de Taylor, tá? Então, A é o número de monômios do polinômio de Taylor de graus entre 1 e R, tá? Porque os termos de grau zero, a gente toma conta deles com essa parte aqui, tá? Com o target toma conta dos monômios de grau zero. Então, só precisamos considerar os monômios de graus entre 1 e R. E o que vocês têm é que esse espaço aqui, de fato, é uma variedade de dimensão m mais n mais a, onde esse a pode ser calculado, vai depender, claro, vai depender de m, de n e de r. Tá? Mas é um número natural que depende de m, n e r. Tá? Então, temos, dessa forma, uma descrição bem simples do espaço de jatos de ordem R de Rm em Rn. Tá. Então, vamos usar a notação, essa notação aqui, J super R de Mn para o conjunto de R jatos de aplicações de Mn. Cá, o nosso objetivo não é simplesmente definir os jatos, mas dar para eles uma estrutura de variedade. E qual vai ser a dimensão dessa variedade? Bom, não é muito difícil de fazer um chute, tá? Porque vai ser simplesmente M mais N mais A, tá? Então, como já foi indicado, o espaço de jatos de ordem R de Rm em Rn pode ser identificado com esse espaço euclidiano, Rm por Rn por Ra. Se a gente considera só os jatos tais que os pontos de base pertencem a U e as suas imagens pertencem a B, tá? O source é enviado em U e o target é enviado em B, então esse espaço pode ser identificado com U vezes B vezes RA, tá? Então, dessa forma, temos os espaços de jatos de ordem R de U em B, onde U e B são conjuntos abertos, o primeiro de Rm e o segundo de Rn. Tá, então como é que a gente pode definir os jatos? Tá, como é que a gente pode dar uma estrutura de variedade aqui nos jatos de ordem R de M em? Então, tá, a gente pode considerar cartas locais, phi, si, tá? A primeira seria uma carta local de M, a segunda seria uma carta local de N, e a gente, ok, pode enviar o conjunto de jatos de ordem R de U em W, tá? Simplesmente usando as cartas locais, a gente tem a expressão df nas cartas locais. Essa, de fato, aí, se a gente tem aplicações de U em W, aqui vamos ter uma aplicação de phi de U em psi de W, e consideramos o R jato no ponto phi de x. Então, essa aplicação aqui é claramente uma bijeção, porque o phi e o psi são difiomorfismos, e
Como aqui o φ e o ψ são de fato abertos de espaços euclidianos, aqui temos que esse conjunto dessa forma vai ser também um aberto de um espaço euclidiano. E essa seria a nossa carta local para o espaço de jatos de ordem R de U em W. Tá? Ok? O ponto é que, claro, a gente precisa mostrar que as mudanças de coordenadas são difiomorfismos de alguma classe de diferenciabilidade. Podemos usar essas aplicações para definir no espaço de jatos de ordem R de M em N uma estrutura de variedade diferenciada. Tá, mas estamos em uma situação bem parecida à que a gente já estudou para o caso do espaço tangente, tá? No espaço tangente, a gente perde um grau de diferenciabilidade porque a gente tem que estudar essencialmente derivadas das aplicações. Aqui a gente tem que estudar derivadas de ordem HR. Então, por essencialmente a mesma razão, a gente tem que, quando consideramos variedades de classe R mais S e o espaço de jatos de ordem R, esse espaço de fato vai ser uma variedade de classe S, ou seja, é uma variedade de classe R mais S menos R, ou seja, S. Tá? E a prova é bem semelhante ao caso do espaço tangente, ou seja, a prova de que se vocês têm uma variedade de classe R, o espaço tangente é uma variedade diferenciável de classe CR-1, tá? A gente vai ter que as mudanças de coordenadas, tá? São, de maneira natural, diffeomorfismos de classe CS quando as variedades são de classe CR mais S. De fato, se M é uma variedade diferenciável de classe CR, temos que o espaço tangente a M é uma variedade diferenciável de classe CR-1 e também esse espaço de jatos de ordem 1 de R em M é uma variedade de classe CR-1. E temos uma aplicação natural entre elas. Tá, quando a gente considera um jato de ordem 1, temos uma classe de equivalência. Tá? U é uma vizinhança de X na reta. Então, isso aqui é uma classe de equivalência de curvas em que estamos identificando curvas quando tem o mesmo source, o mesmo target, ou seja, estamos pedindo que a imagem de x seja a mesma, e também estamos pedindo que a primeira derivada seja a mesma. A primeira derivada é o vetor tangente. Tá? Então, quando a gente define a aplicação que envia uma classe de equivalência no vetor que é a imagem pela diferencial de f em x aplicado a 1, essa aplicação está bem definida, é de fato um vetor tangente à variedade M no ponto f de x. Tá? E o que está acontecendo de fato nessa aplicação é que estamos esquecendo o ponto x. O target de f não é esquecido porque de fato a imagem pertence ao espaço tangente a M em f de x e a primeira derivada também não é esquecida porque a gente está considerando a imagem pela diferencial. A gente está, de fato, determinando dessa maneira o vetor tangente da curva no ponto f de x. Tá? Então, é uma aplicação em que a gente essencialmente esquece o ponto de base. Tá. Se a gente tem uma aplicação de classe R, ok, de M em N,
MN, obviamente, são variedades de classe CR, podemos associar a cada ponto X o jato de ordem R df no ponto X, que obviamente é um jato de ordem R de aplicações entre M e N. Essa aplicação que é definida aí vai ser também diferenciável. Claro, o negócio é que se a gente tem que M, N e F são de classe R mais S, como aqui a gente está derivando R vezes, vamos perder R graus de diferenciabilidade. E aí vamos ter que a aplicação correspondente, tá? Que associa a cada ponto o seu jato, vai ter classe de diferenciabilidade R mais S menos R, ou seja, classe de diferenciabilidade S, que é o mesmo fenômeno que a gente já viu, por exemplo, quando a gente considera a diferencial, tá? Quando a gente considera a diferencial de uma aplicação, se as variedades em aplicação são de classe CR, a diferencial tem classe CR-1, ok? E também, é claro, podemos definir a aplicação seguinte. Se temos uma aplicação de classe R entre duas variedades M e N, agora consideramos o jato de ordem R de F, como definido aqui, que é uma aplicação de M no espaço de jatos de M e N de ordem R, é que é uma aplicação, claro, que é contínua, porque de fato F é de classe CR. Então temos uma aplicação natural, que é essa J super R, do espaço de aplicações diferenciáveis de classe R, no espaço de aplicações contínuas de M em esse espaço de jatos aqui, que também é uma variedade diferenciável. Isso é bem útil porque a gente já estudou propriedades tanto da topologia fraca quanto da topologia forte para o espaço de aplicações contínuas. Então, a gente pode usar essa aplicação para tentar generalizar essas propriedades ao caso do espaço de aplicações de classe CR. Temos a aplicação J super R dos jatos de ordem R de MN no espaço de aplicações contínuas de M, no espaço de jatos de ordem R de M em. E queremos ver que é fechada na topologia fraca. Vamos ver um caso particular, que corresponde ao caso R igual a 1, e no qual as duas variedades são iguais à reta. O caso geral é tecnicamente um pouco mais complicado, mas as ideias são as mesmas, tá? Então, o que a gente quer ver é que se temos um ponto que pertence ao fecho da imagem, então pertence à imagem. Então vamos considerar um ponto que seria o limite, quando n vai para infinito, do um jet de f sub n, tá? E que pertence ao fecho da imagem. Tá. Ok. Temos essa situação, claro, em que as f sub n são aplicações de classe 1 da reta na reta. Ok. Claro, basta mostrar que esse ponto que está no fecho pertence à imagem. Tá. Lembro aqui que a topologia fraca é uma topologia sequencial. Então, para mostrar que um conjunto é fechado, basta mostrar que toda a sequência dos pontos do conjunto que convergem a um outro ponto, tá, cumpre que o limite também pertence ao conjunto. Isso aí não vale para a topologia forte, mas a gente está considerando a topologia fraca nesse espaço, então certo. Tudo bem. Então, o limite vai ser uma aplicação contínua de M no espaço de um jato. Tá? Em particular, como a topologia fraca
é a topologia da convergência uniforme nos compactos, o que acontece é o seguinte: deduzimos que existem duas aplicações contínuas, F, que seria uma aplicação contínua de M. Bom, aqui todo é a reta real, TR em R, e G, que também seria uma aplicação contínua, tais que o limite, quando n vai para infinito, de f sub n é igual a f, aqui o limite estou considerando convergência uniforme nos compactos, tá? E o limite, quando n vai para infinito, das derivadas é igual a g, tá? Como os jatos, esses jatos aqui, têm que convergir de maneira uniforme nos compactos, as funções têm que convergir uniformemente a uma função f e as derivadas, estamos aqui considerando um jato, têm que convergir uniformemente a uma função contínua g, tá? E o que a gente quer mostrar é que, de fato, a derivada da f é igual a g. Com isso, a gente garante que o limite desses um jato seria o um jato da f, tá? Então, temos que o limite, vamos lembrar, quando n vai para infinito, do primeiro jato de f sub n existe na topologia fraca, é que f sub n converge para uma função f uniformemente nos compactos, onde a f é uma função contínua da reta na reta, e as derivadas da f convergem uniformemente nos compactos a uma função g, que também é uma função contínua da reta na reta. Então, o que a gente quer mostrar, o que queremos ver, é que a derivada da f é igual a g. Tá? Dessa forma, a gente tem que o limite dos um jatos dos f sub n seria igual ao primeiro jato da f. E pronto. Isso mostra que todo ponto que está no fecho da imagem também está na imagem. Porque, claro, f vai ser uma aplicação de classe 1. A primeira derivada é g, e g é uma aplicação contínua. Tá. Mas agora, esse resultado é uma consequência essencialmente do teorema fundamental do cálculo. Temos que f sub n de x é a integral entre 0 e x da derivada de f sub n no ponto t de dt. Ok? E a gente pode passar ao limite, tá? Isso aí faz sentido porque f sub n converge a f uniformemente nos compactos, a derivada de f sub n converge a g uniformemente nos compactos e o intervalo entre 0 e x é compacto. Então, o que vamos ter por passo ao limite é que, de fato, f de x é a integral entre 0 e x do limite das derivadas de f sub n, que é igual a g. Então, vai ser a integral entre 0 e x de g de t de dt, mas, claro, isso implica que a derivada de f em x é simplesmente g em x, tá? Pelo teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, dessa forma, a gente mostra que a imagem é fechada na topologia fraca. A aplicação J super R é injetiva. Claro, temos que se para duas aplicações de classe R os seus R jatos são os mesmos em todo ponto, então as duas aplicações são iguais.
De fato, simplesmente conhecer o target em todo ponto já determina completamente a aplicação. É claro, em consequência, que essa aplicação é injetiva. Tá. As topologias fraca e forte do espaço de aplicações contínuas de M no espaço de rejatos de Mn induzem topologias no espaço de rejatos de Mn. Tá? Vocês têm que pensar que essa aplicação aqui, tá, é injetiva, então é bijetiva com a imagem. Então temos uma bijeção e a gente pode usar essa bijeção para levar a topologia desse espaço de aplicações contínuas no espaço de aplicações de classe R. Então, simplesmente, aqui temos que um aberto seria um conjunto cuja imagem pela aplicação J super R é aberta em esse espaço. Tá? Claro, aqui a gente pode considerar a topologia fraca ou a topologia forte. Ok? E de fato, o que acontece é que quando aqui vocês consideram a topologia fraca, e vocês dizem que um conjunto aqui é aberto quando a imagem é aberta para a topologia fraca, vocês recuperam, não é difícil de conferir, a topologia fraca do espaço de aplicações de classe R de ME. Esse aqui vocês consideram a topologia forte, ou seja, vocês dizem que um subconjunto do espaço de aplicações de classe R é aberto se a imagem por J super R é um aberto desse espaço de aplicações contínuas para a topologia forte, tá? Se vocês definem essa topologia, então vocês recuperam a topologia forte do espaço de aplicações de classe R. Então, é outra maneira de fato, obter as topologias fraca e forte do espaço de aplicações de classe CR, tá? Tentando reduzir a participação das coordenadas locais na definição, ok? Então, o que a gente pode agora é usar os teoremas que a gente conhece para o espaço de aplicações contínuas, tá? Ok? E o que vamos obter é que vamos ter propriedades bem semelhantes. Por exemplo, esse espaço aqui, tá? É um espaço que tem uma métrica completa quando a gente considera a topologia fraca. Mas a imagem é um fechado na topologia fraca. Então, se a gente considera um fechado de um espaço métrico completo, esse espaço também é um espaço métrico completo, tá? Em consequência, vamos deduzir que o espaço de aplicações de classe R com a topologia fraca é um espaço métrico completo, ou seja, existe uma métrica, tá? Uma métrica completa, tal que a topologia induzida é a topologia fraca no espaço de aplicações de classe R. Também temos que todo subconjunto fracamente fechado do espaço de aplicações de classe R de M em N é um espaço de Ver para a topologia forte. De fato, se vocês consideram esse subconjunto fracamente fechado, a sua imagem pela aplicação J super R é um subconjunto fracamente fechado, tá, do espaço de aplicações contínuas. Em consequência, temos que o resultado que já foi mostrado para a topologia forte no espaço de aplicações contínuas permite mostrar que o espaço de aplicações CR para a topologia forte também é um espaço de Ver, tá? Então, essencialmente, essa aplicação J super R permite generalizar de maneira direta os resultados que foram obtidos para o espaço de aplicações contínuas entre duas variedades ao caso de aplicações de classe R com R finito. Tá? Esse é um detalhe importante. Também podemos generalizar as construções para os jatos de ordem infinito. Não vamos entrar agora em detalhes, mas pode ser feito.
E, em consequência, temos o seguinte teorema. Se consideramos Mn, que são variedades de classe infinito, também é verdadeiro que o espaço de aplicações infinito entre essas duas variedades é um espaço métrico completo quando a gente considera a topologia fraca, e que todo subconjunto fracamente fechado do espaço de aplicações infinito é um espaço de Ver para a topologia forte. Tá? Vamos ver uma aplicação desse resultado. Sejam Mn variedades de classe R com R entre 1 e infinito. E suponha que n, a dimensão do contradomínio, é maior ou igual que 2 vezes o mzinho mais 1. Então, o que temos é que no caso em que o domínio é compacto, os mergulhos são densos no espaço de aplicações de classe R, de M e N para a topologia forte. Mas mesmo no caso que não é compacto, em que o domínio não é compacto, temos um resultado bem interessante. Os mergulhos são densos no conjunto de aplicações próprias de classe R, de M e N, de novo para a topologia forte. Tá. Uma consequência desse teorema é a seguinte. É o seguinte corolário, que a versão mais geral do teorema do mergulho de Wien. É que diz que toda CR variedade M pode ser mergulhada propriamente em R duas vezes o Mzinho mais 1, onde o Mzinho é a dimensão do Mzão, da variedade M. Tá. Então, como é que a gente pode mostrar esse resultado? A gente já viu, bastante tempo atrás, que existe f sub 0, uma aplicação de classe R, uma função própria. Tá? Ok. No caso em que M é compacto, é óbvio, qualquer função é própria. Tudo bem. E o que a gente agora vai fazer é aplicar o teorema com o nzinho igual a 2m mais 1 e, por exemplo, o contradomínio sendo R 2m mais 1. E podemos considerar a aplicação F, que é uma aplicação de classe R de M em R2M mais 1, que é simplesmente a aplicação cuja primeira coordenada é f sub 0 e o resto são todas iguais a 0. Tá? Tudo bem. Essa aplicação continua sendo própria. É uma aplicação de classe R de M em N. Tá? Mas como os mergulhos são densos no espaço de aplicações próprias, o que temos é que, pelo teorema, existe uma aplicação G de M em R2M mais 1, que é um mergulho próprio. E pronto. Isso aí mostra o teorema do mergulho de Whitney, mesmo no caso em que M não é uma variedade compacta. Tá? Na aula atual definimos o espaço de jets, o espaço de R-jets para todo R finito, e vimos algumas das suas propriedades. No final da aula, discutimos um teorema de densidades de mergulhos nas aplicações próprias. E vimos que, em particular, esse teorema implica o teorema do mergulho de Whitney para o caso geral, mesmo quando a variedade não é compacta. Na próxima aula, discutiremos a prova do teorema de densidade dos mergulhos nas aplicações próprias. Muito obrigado pela sua atenção.